Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo, eu farei uma explicação de alguns exercícios da meta 34. São exercícios das páginas 176 a 178 do módulo 3, ok? Começando no primeiro. Então, no primeiro, nós temos alguns gráficos falando sobre a quantidade, de itens arrecadados por alunos de 6º, 7º e 8º e 9º ano, de uma gincana escolar. Então, eles arrecadaram agasalhos, cobertores, pares de calçados, toalhas, E daí a gente tem aqui, ó, desempenho das equipes na gincana escolar por quantidade de material arrecadado. Na legenda, então, o primeiro gráfico representa a quantidade de agasalhos, o segundo aqui de cobertores, o terceiro de calçados e o quarto de toalhas, certo? No item A, qual foi o total arrecadado de agasalhos? Então, é só somar aqui, ó, todos os valores. De calçados, Aí, de calçados é o terceiro gráfico. Somo tudo aqui. De cobertores. Cobertores é o segundo gráfico. Só somar todos os valores, ok? Em seu caderno, calcule a média arrecadada por equipe. Daí, de agasalhos, cobertores, pares de calçados, toalhas. Para fazer a média, como são 4 equipes, porque é 6º, 7º, 8º e 9º, são 4 equipes, Então, a gente pega esse total que nós encontramos aqui no item A, de tudo, e faremos a divisão por 4, para tirar a média. Tipo de agasalhos, deu 780, você divide por 4, dá 195 agasalhos. Então, média de 195 agasalhos por equipe, certo? Então, é pegar cada valor que você encontrou aqui no total e dividir por 4. Certo? Questão 2. Anteriormente, calculamos a média aritmética do consumo de energia elétrica dos 6 primeiros meses em uma residência, tá? Isso aqui é do exemplo, que tá ali na explicação, aqui mesmo da apostila. Agora, observe o histórico de consumo dessa mesma residência em quilowatts-hora no segundo semestre de 2018, aqui, ó, tá? Dezembro, novembro, outubro e tal, daí tem a quantidade aqui. Sem efetuar cálculos, estime a média aritmética do consumo dessa residência entre julho e dezembro de 2018. Segundo a sua estimativa, a média de consumo no segundo semestre foi menor ou maior do que no primeiro, tá? Então, provavelmente, nessa questão aqui, a gente vai voltar um pouquinho para falar do exemplo que ele está se referindo, Então, aqui a gente tem da média aritmética, ó. Aqui da energia elétrica, Então, aqui foi feita a média aritmética. Então, somou, aqui, ó, do consumo, nos 6 primeiros meses do ano, de 2018, somou e dividiu por 6, ó, deu 146, Isso média aritmética, que foi feito do primeiro semestre. Aqui no exercício, ele está se referindo ao segundo, ó. Então, aqui ele dá também, ó, 140, 130, 120, Então, são valores até que ficaram meio próximos, assim. Aí, como ele pede para você fazer uma estimativa, Uma estimativa é para você dizer perto de qual valor que você acha que está essa média, E aí, depois, segundo a sua estimativa, que você pode até fazer a média, pode fazer na calculadora, somar, aqui os 6 valores e dividir por 6, você verifica se esse consumo aí, essa média de consumo desse segundo semestre foi menor ou maior que no primeiro, certo? Calcule a média de consumo do segundo semestre e verifique se a resposta do item A está correta. Depois explique o significado do valor que você obteve, ou seja, tem a sugestão que eu dei já para vocês fazerem, essa média ali na calculadora. Aí depois você só passa esse cálculo que você fez lá para cá, ó, que é somando, todos os valores aqui e dividindo por 6, ó. Daí você vai achar, E aí você tem que explicar qual que é o significado, No caso, quando vocês fazerem a conta, vai dar 150, Então, a média de consumo foi 150 kWh por mês. Sugestão de resposta: nessa residência foram consumidos em média 150 kWh por mês, ou seja, se fosse consumida a mesma quantidade de energia em cada mês, essa quantidade seria de 150. Então, para isso que a gente faz a média, como se eu tivesse gastado o mesmo valor, em termos de quantidade de quilowatt por mês, fosse sempre o mesmo. Isso que a gente faz quando tira a média, certo?
Questão 3. Veja no quadro ao lado os cargos e salários dos funcionários de um restaurante. Cozinheiro, atendente, segurança, né? Sabendo que na equipe há 5 cozinheiros, 6 atendentes e 3 seguranças, qual é o salário médio dos funcionários desse restaurante? Então, aqui a média já é um pouquinho diferente, tá? Eu não vou simplesmente somar os 3 salários e dividir por 3, porque eu tenho 5 cozinheiros, então eu tenho que fazer 5 vezes 2.000. Eu tenho 6 atendentes, então eu tenho que fazer 6 vezes 1.500. E eu tenho 3 seguranças, então eu tenho que fazer 3 vezes 1.800, ó. Isso que tá aqui. E na hora de dividir, não é dividir por 3. Eu tenho que somar a quantidade, né, de funcionários. 5 mais 6 mais 3, certo? Soma tudo isso aqui, ó. E aí a soma disso aqui também, 5 mais 6 mais 3. Divide o número de cima que você encontrar pelo de baixo. Que aí você vai ter o resultado dessa média, certo? Então é isso, pessoal. No próximo vídeo, daí eu termino de explicar o restante, tá? Dos exercícios. Então, um grande abraço para vocês e bons estudos!